Não é à toa que chamamos o Sócrates de pai da filosofia. Afinal, as contribuições que ele deram para a história do pensamento são infinitas. Uma das ideias que eu mais gosto, sem dúvida, é a ideia da maiêutica. A maiêutica é a ideia que eu posso fazer vir à tona o conhecimento por meio de perguntas. Como sabemos, Sócrates faz parte de uma lista seleta daqueles pensadores que nunca escreveram nada. Junto com Jesus, Buda, Diógenes de Sinope, ele inaugura uma escola de pensamento que respeita a tradição oral. Na verdade, há fortes indícios do seu analfabetismo. Entretanto, ele ainda assim percebe a necessidade de articular um pensamento que seja diferente da maioria, que seja diferente do chamado status quo. Então, por meio de provocações e questionamentos, ele estabelece um pensamento que seja um contraponto ao convencional. Fazendo uma alusão à sua mãe, que era uma parteira, ele dizia que da mesma forma que sua mãe fazia o parto para a vida, ele iria fazer o parto para as ideias. O reconhecimento e a superação da ignorância está exatamente aí. O Sócrates, então, inaugura um pensamento que faz com que o próprio Platão, seu discípulo, tenha um estilo literário também por meio de diálogos, e nos seus livros ele vai relatar muito bem essa ideia, sempre nos apresentando interlocutores que estão entrando em conflito com a sua própria ideia. Platão, então, entende um pouco do pensamento socrático, mas eu acredito que o pensamento socrático só aflora totalmente quando se chega em Aristóteles, porque Aristóteles percebe uma coisa que Platão não percebeu. Aristóteles percebe que o verdadeiro discípulo é aquele que não consegue somente entender as ideias do seu mestre, entretanto, supera o próprio mentor. E se Platão replica as ideias de Sócrates, Aristóteles não tem nenhuma fidelidade com Platão. Outro pensador que pode contribuir para esse debate é o Hegel, que vai estabelecer a sua chamada dialética. Nela, ele vai estabelecer que o pensamento está em uma ascensão histórica, para enfim chegarmos ao ideal. Uma história que se desdobra para que a gente possa enfim conhecer a verdade. Entretanto, para chegarmos lá, precisamos entender que o trajeto possui 3 instâncias. A primeira ele vai chamar de tese, que é uma espécie de uma argumentação específica. Qualquer argumentação que vai a partir de um direcionamento X. A segunda é exatamente o seu contrário. É exatamente a provocação socrática. É a antitese. Isto é, a negação da tese, é a negação desse pensamento, aquilo que vai então em outro direcionamento. Se a tese é dizer que o homem é racional, a antitese seria dizer que o homem não é racional. E esse conflito, esse choque entre as ideias vai formar então a síntese, que se trata de um argumento muito mais consolidado, muito mais sofisticado. E é no meio desse processo de argumentar e contra-argumentar que nós vamos avançando historicamente. E a partir desse pensamento, nós temos hoje uma história que é resultado disso. E o próprio Hegel diz que os gregos são, na história do pensamento, os jovens. Os jovens, porque na verdade os gregos, eles negam o mito. Se o mito tentava explicar o mundo por meio das suas histórias e linguagens alegóricas, a filosofia vem com os gregos para trazer um olhar mais direcionado e mais racional. Os gregos são a antítese do mito. Desse ponto de vista, é como nós pensarmos na seguinte reflexão. A mãe que leva o seu filho para o shopping desde pequeno. E lá ela vai o dia que quer. E o leva a hora que quer. E o coloca a roupa que quer. Ela manda e é a dona da verdade sobre a vida deste menino. Entretanto, quando ele cresce e chega na juventude, é o momento onde ele vai se negar. É o momento onde haverá um choque e um conflito
de vontades, porque o jovem não está dizendo não para a mãe, mas está dizendo sim para si mesmo, está dizendo sim agora para a sua personalidade, para aquilo que ele quer construir. Ele quer ser uma antítese para construir, enfim, uma síntese muito bem elaborada e muito bem consolidada para ser completamente autônomo e protagonista da sua própria história, evoluindo o pensamento a partir disso. Desse ponto de vista, talvez os contrapontos não seja algo tão ruim assim. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo no canal. Eu convido você a me dar a sua devolutiva. Por favor, comente aqui embaixo o que você gostou. Curta, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, me dando aí a sua força para que a gente possa continuar a construir e elaborar esse pensamento. Seja, então, uma grande antítese construtiva na história. Então, um grande abraço e poder ao povo.